Primeiro, a verdade não é propriedade de grupos. E não importa quem seja o grupo. O grupo A, B, C, D, religião A, B, C. Eu quero dizer para vós outros que a verdade, ela é a verdade. A verdade é a palavra de Deus. Por mais que você discorde, não concorde, não aceite, verdade é verdade. Eu botei o título Quem está certo? Eu quero trazer informações para vocês de como discernir uma situação. Porque pessoas que estão no grupo A, no grupo B, quem que tem a verdade? Como discernir? Não é difícil. Difícil para aqueles que não entendem a verdade. Vamos lá. Será que quem que está certo? O Concílio de Nicéia, quando diz que Deus é três, ou a Torá, em Gênesis, em Deuteronômio 6,4, Marcos 12,29. Roma diz que o domingo é dia do Senhor, mas a Bíblia diz que Yeshua é Senhor do sábado. Quem tem a verdade? Roma? Não. Não. Como que eu sei? Pela palavra. Então não é difícil. Quem está certo? Yeshua ou os fariseus? Yeshua. O Papa chega e diz, hipoteticamente falando, Deus é contra o divórcio. A palavra é contra o divórcio e nós católicos somos contra o divórcio. O divórcio. O Papa chega num pronunciamento e diz, a palavra de Deus é contra o aborto. Nós somos contra o aborto. Eu concordo ou discordo com o Papa? Deus é a favor ou é contra o aborto? Deus é contra o aborto, certo? Não matarás. Então eu vou concordar com a igreja ou com a Bíblia? Com a Bíblia. Com a palavra de Deus. Isso é verdade. O Papa falou uma verdade, não foi porque ele disse que não é verdade. Então vamos dizer aqui que um ateu chega em praça pública e diz, o aborto é errado. Eu concordo com o ateu? Eu concordo com o que ele está dizendo, porque isso confere com o que Deus disse. Então não importa quem disse a verdade, importa que a verdade está sendo falada. No sentido que possa ser que eu possa ser que eu concorde com uma fala de um rabino ortodoxo, com uma fala de um rabino tradicional, messiânico, ou com um padre. Isso não quer dizer que eu estou concordando com a religião dele. Eu estou concordando com aquele discurso. Mas por que eu estaria concordando com o discurso? Porque esse discurso estaria de acordo com a palavra. Então eu não posso dizer que não existe nenhuma verdade no cristianismo. Eu não posso dizer que não tenha verdades no judaísmo. Não. Agora, Paulo diz uma frase, ela é categórica. Ouço de tudo e retenho o que é bom. Só que quando eu estou aqui denunciando doutrinas, eu não estou denunciando por causa do grupo A, B e C. Eu estou denunciando as doutrinas que são contra a Bíblia. Quando você ouve um mensageiro, você não pode acreditar em tudo que ele fala sem conferir nas Sagradas Escrituras.
O próprio Yeshua falou: acautelai-vos. Mas qual é o problema de hoje, Felipe? E é aqui que nós vamos chegar no ponto central da história. As pessoas entram para um sistema e ela acredita e imagina, conjectura, e ela tem a fé que aquele grupo tem a verdade plena. E cegamente, tudo que aquele grupo fala, ela simplesmente crê. Ela não julga, ela não pesquisa, ela não questiona, ela simplesmente ouve, adere. E aqui está a questão, o perigo. Por quê? Porque o próprio Yeshua disse para nós termos cautela. E muito mais nos últimos dias, que ele disse, seriam numerosos falsos profetas. E a função do profeta, o Navir, é trazer a palavra. Ele tem como base a inspiração e a mensagem. Ele é alguém que anuncia a mensagem de Deus. Então eu ouço aquela mensagem, eu tenho algumas ferramentas que eu posso julgá-lo sem ser juiz. Julgar no sentido bíblico, no sentido das obras, no sentido da verdade, não sendo um juiz que está dando uma sentença sobre alguém. Mas é o juízo de obras, que deve ser feito por todos nós. Então, se aparecer um líder religioso dizendo que o aborto é correto, eu devo acreditar nele? Em hipótese nenhuma. Ah, irmão Felipe, não vai ter ninguém do sistema religioso que vai defender o aborto. Pior que tem. Inclusive o Macedão falou em uma entrevista que ele é a favor. E aí a Bíblia diz: não matarás. Então eu discordo dele, não por causa da religião dele. Eu discordo porque a fala dele vai contra princípios bíblicos. Quando eu falo aqui que Romilson está equivocado, não é por causa da pessoa dele, mas pela verdade. Quando ele fica afirmando arrebatamento desde 2017 não acontece, ele cai no texto que diz: aquele que diz que Deus falou, aquele que diz que Deus disse e não se cumpre é falso. Ele afirmou que Deus havia dado revelações a ele. Então não estou indo contra o grupo que ele segue, mas o que ele está dizendo pela verdade bíblica. Ok? Então eu sou contra a Trindade porque a Bíblia é contra essa doutrina. Eu não sigo o domingo como um dia de adoração porque Cristo não tem o domingo como um dia de adoração, mas como um dia de trabalho. E outras coisas mais. Então, como saber quem está certo? É a verdade.